Aqui, ó. Eu não consigo ser 100% feliz, eu tenho problemas. É esse trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com É esse trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com as crianças, comer com elas, brincar com elas. Porque os recursos numa sociedade justa deverão chegar, mas chegará um dia, mas nunca chegará a ternura, a bondade, esse sentimento de humanidade que a fraternidade oferece. É isso que mais sensibiliza os espíritos nobres, é que é um ato de amor, não é um ato sociológico, não é uma atividade de salvar da fome, é uma atividade de dignificar as criaturas humanas através do exemplo. Acesse fraternidadesemfronteiras.org.br, escolha o projeto do seu coração e apadrinhe. Acolher Moçambique. Ajude a construir e montar centros de acolhimento e oferecer alimentação, cuidados com a higiene, atividades educativas e culturais a crianças das aldeias de Moçambique. Ação Madagascar. O sul da ilha de Madagascar vive uma das piores crises humanitárias do mundo. As crianças passam fome e bebem água suja. A maioria sofre de desnutrição severa. Estamos na ilha oferecendo alimentação, cuidados com a saúde e educação. www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Boa noite. Vamos iniciar os estudos de hoje, nos harmonizando, sintonizando com o ambiente, mentalizando uma noite agradável de estudos. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Este vídeo inicial é a pedido do grupo Flor de Lótus, que foi criado recentemente pelo CEPA, para um trabalho junto às famílias de jovens com alguma orientação sexual que esteja causando dificuldades em ele levar essa existência. Então, para que a família também consiga auxiliar esses jovens que, pelas estatísticas, compõem quase que 50% dos suicídios entre os jovens de 14 a 21 anos. Então é um índice muito grande e a gente não está dando a devida atenção a isso. Você já desconfiava? Não. O Felipe sempre foi feminino, sempre. Não, isso eu não percebi. Você vê que o Léo não tem jeito nenhum de gay. Eu nunca vi ele ter trejeitos. Nunca. Nem agora. Se fosse mais afeminado também, para mim não faria diferença nenhuma. Quem tinha problema era a mãe sempre... Ela ficou com isso na cabeça e ela discutia com ela, criticando o preconceito dela,
E como ele era na infância? Ela teve uma infância boa, tranquila, sem problema nenhum. O Flávio sempre foi um bom aluno, sempre foi um filho dedicado, um filho educado. Eu brincava com qualquer criança normal, não tinha nenhuma coisa de desse estereótipo. Criança feita com casinha, não sei o que, não. Desde que nasceu. Assim, eu sou He-Man. Ele falava, eu sou She-Ra, sabe assim, era alma feminina, era todo mundo. Os meninos iam brincar com a ferramenta do papai, ele ia brincar com o batom da mamãe. Na nossa ignorância, a gente foi buscar um psicólogo para trabalhar o menino. A mulher, óbvio, né? Já sacou que o problema não era o menino, era o casal, né? E o menino não era problema nenhum. Se tivesse algum problema, era com vocês, adultos, problemáticos, né? E como foi que ele se assumiu? Fala aí. Lembro, nós estávamos vindo de Campinas de carro e você falou, é pai. E o negócio não é mulher. O Leonardo fez o seguinte, ele fez uma carta, ele tinha 18 anos, ele ia fazer 18 anos. Então ele explicou tudo, então a Leila leu essa carta, tá? Aí depois deu para me ler, eu ali tudo. Aí a primeira pergunta que a Leila me fez foi, Teto, você vai colocar o Léo para fora? Eu respondi, por que eu vou botar o Léo para fora? Na adolescência, início da adolescência, fim da pré-adolescência, início da adolescência, ele me contou posteriormente que ele começou a gostar de um cara, de menino, né? E aí ele me conta também, isso não é palavra minha, né? Ele falou, eu também não entendia muito bem isso, né? Segundo ele. Você declarou com 21 anos para mim? Eu estava assim na rede, e eu saí da rede, abracei e falei, olha, você me tirou um caminhão de areia das costas. Quando chegou aos seus 17, 18 anos, então num domingo à noite, em janeiro deste ano, eu perguntei, me interessei, eu queria saber que eu precisava ter uma definição, né? Aí ele me contou, mas aí ele me contou algo muito mais importante que eu acho, que foi o sofrimento de toda a vida dele por ter escondido isso. Mas em relação aos outros, aos familiares, aos vizinhos, como é que fica? Brincadeira, piada, isso é uma coisa forte que emerge daí. Quer dizer, essa coisa do comportamento, do preconceito, é muito grande. Foi até engraçado, um dia eu estava lá no bar, e aí na roda ali, aí uma hora eu falei assim, então, porque não sei o que lá, do namorado do meu filho. Soltei mesmo pra... E aí ele, oi? Se sente que o cara... Ele falou, como? Eu falei, então, do namorado do meu filho. E ele fez assim, ó. Ah, legal. Não, O meu filho do meio, que é o Leandro, não aceitou muito não. A Fabiana tal, deu assim um pouco de... Não que ela não aceite, ela aceita, mas ela fica assim meio incomodada, né, digamos, né, de vê-los de mão dadas, deitados juntos, etc e tal, né. E que conselho você daria para outros pais que têm filho gay? Qual? Diz aí. Pai de gay tem esse problema de querer, tem essa coisa de não tá acontecendo, né? O pais, não finge que não tá acontecendo, é um fato. E é uma coisa que eu aprendi com ele, que não sei o que lá, que eu sou opção sexual. Falou, papai, peraí, vamos corrigir. Não é uma opção, é uma condição. E por que a gente não admite essa diversidade? Porque é bonito no mundo, é a diversidade. Olha que beleza que você é, aquele outro, esse meninão aí que parece intelectual, não sei se é. Eu queria deixar um recado que apoiem seus filhos. Não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Ele é assim. Gay não é uma doença. O filho é problema seu no sentido de você prover, criar, dar a segurança, dar uma boa educação. Pais, não se preocupem, eles são felizes. É um direito de cada um ser como quer ser. Ele tem que saber o que é bom para ele, porque as pessoas têm que procurar ser felizes. E afinal, quem é o seu filho? Apresenta pra gente. E o que eu diria pro meu filho, que eu amo ele.
e que eu tenho muito orgulho dele. O meu filhão. Luiz, vem cá. Esse é o Luiz Arruda, que é o nome dele de guerra. É meu filho, ele é homo e nós adoramos ele e temos o maior orgulho. Esse é o Felipe Abi, meu filhão, primeirão, e foi uma criança muito especial, muito alegre, muito feliz. Esse aqui é João Burnier Romão, meu filho. Isso aí. É isso aí, cara. Não tem nada de... nenhum tipo de preconceito, nada disso. Então, pais, aceitem seus filhos. A vida fica melhor. Eu acho o seguinte, que nem... Eu já, hoje em dia, estou num ponto que eu simplesmente... É irrelevante ele ser gay ou não. Não, e tem que ter amor. Porque é o que Jesus, foi o que ele pregou, Buda foi isso que ele pregou, Gandhi foi isso que ele pregou. Aqui está o Fábio, que é o meu grande companheiro, né? E que eu quero ver ele feliz. Falando um pouco sobre o vídeo, o mandamento que Jesus deixou para a gente é de amar ao próximo como a si mesmo. E numa das parábolas do bom samaritano, ele foi questionado, mas quem é meu próximo, né? Aí ele contou essa parábola. E nessa parábola ele identificou todos os envolvidos, menos o próximo. Então, o samaritano que passou e ajudou, o sacerdote que passou longe e não quis ajudar, o outro intelectual, lá estudioso, que também não quis ajudar quem estava caído no caminho, mas quem estava caído no caminho, que era o próximo, Jesus não disse que era homem, que era isso, que era aquilo, é o próximo, não importa, é um ser humano. E a gente está aqui justamente para isso, para a gente se respeitar, independente do que cada um seja. É o grande aprendizado que a gente veio ter aqui na Terra, aprender a respeitar o outro. Principalmente o que para a gente é diferente, o que mais nos é difícil a gente aceitar. É para isso que a gente está aqui, para essa aceitação. Para aceitar o que é fácil, isso não tem problema, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente vem numa sociedade muito preconceituosa, a gente às vezes numa roda de conversa acaba se deixando levar e entrando na brincadeira. Não, a gente tem que ter uma postura de ser humano, de respeitar o outro, de defender o outro, não importa as consequências disso. O aprendizado aqui é amar ao próximo como a si mesmo, não importa quem seja esse próximo. Alguém pela primeira vez aqui na casa, no estudo de segunda? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, a proposta desse estudo é a gente compreender as regras da vida, levar uma vida mais consciente do que a gente está fazendo, do que pode prejudicar a gente, do que pode nos beneficiar. Então, eu preciso entender as regras de tudo que eu estou envolvido. Aí, assim, eu consigo melhorar a minha vida, a minha existência atual, porque eu vou começar a direcionar ela evitando dificuldades e sofrimentos, sabendo o que é bom eu fazer. E para que eu mude essa minha vida, para que ela seja mais harmoniosa, eu preciso fazer mudanças. E quais são essas mudanças? Então, aí entra o autoconhecimento. Eu preciso entender como eu funciono. Eu preciso entender essas regras que regem a minha existência. São 3 grupos de leis que mais nos influenciam. A lei de causa e efeito, que é a do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Na vida seguinte você vai estar vivendo no lugar do próximo. Então eu sou o maior beneficiado de
tratar bem, de respeitar o próximo. E geralmente eu vivo na condição do próximo quando eu não respeito. Quando eu consigo respeitar, eu não preciso mais vivenciar aquela situação. Isso já está resolvido, está transcendido. As leis do psiquismo, como funcionam os meus pensamentos, vontades, reações, crenças. Então, por que eu sou assim, desse jeito? Eu preciso entender esse mecanismo, o que está envolvido, o que é meu, o que não é, o que eu devo dar atenção e continuidade, o que eu devo evitar, continuar fazendo. Então, se eu entendo o meu mundo íntimo, o inconsciente, o psíquico, fica mais fácil de eu saber direcionar as minhas ações nessa existência. E a lei de sintonia vibratória, que muda muito a minha qualidade do dia a dia. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu assisto, tudo que eu dou energia, eu estou me ligando a isso, estou atraindo situações semelhantes. E sem saber disso, a gente criou um vício de reclamar. E se eu reclamo, eu vou atrair reclamação. E se eu, ao contrário, começo a me esforçar, sabendo disso, me esforçar para agradecer, eu vou começar a atrair agradecimentos na minha vida. Então é uma mudança de atitude, uma pequena mudança de atitude que muda todo o rumo da minha existência. Na mesma vida, passando pelas mesmas situações, eu vou passar por elas de uma forma mais tranquila. Então eu posso viver a minha vida inteira reclamando e sofrendo, ou passar por todo esse aprendizado agradecendo e levando a vida com mais tranquilidade, entendendo que isso aqui é um aprendizado, não é uma competição. Não se preocupar com quanto você vai ter mais que o outro, ser mais que o outro. É um aprendizado. E se eu entendo a vida como um aprendizado, eu vou olhar diferente para tudo que a vida trouxer para mim. Se ela trouxer uma pedra de tropeço, eu vou ver essa pedra como um exercício para me fortalecer e sobrepor essa dificuldade com mais facilidade na próxima vez que isso se apresentar. Agora, se eu vejo a vida como uma competição, eu vou reclamar. Essa pedra está me fazendo atrasar a minha caminhada, a minha corrida. Então, não é o mundo que vai mudar, não é o governo, não é o marido, o patrão. Não é lá fora que muda, eu preciso mudar. Quando eu mudar essa maneira de ver a vida, tudo fica diferente para mim, mesmo que lá fora não mudou nada. Então é uma mudança interna, é voltar a olhar para dentro de si mesmos, para dentro de mim mesmo. E sem entender isso, a gente fica buscando essa evolução, essa transcendência e fica buscando fora isso, meditando, visualizando figuras de luz e não olha para dentro de si mesmo e não percebe a escuridão, a sombra que cada um de nós carrega. Eu trouxe um texto aqui do Jung. Jung foi um dos pais da psicologia contemporânea, ao lado de Freud, mas ele é que estudou mais essa questão do inconsciente. Então ele fala isso aqui, ó. Não há despertar de consciência sem dor. Não tem comprimidinho mágico, não. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, a minha escuridão, eu tenho um inconsciente. Esse inconsciente, os estudiosos estimam que é cerca de 90% de todo o meu campo mental, é inconsciente, de 90% a 95%. Então, é muita coisa que tem nesse inconsciente. E sabendo das encarnações sucessivas, a gente sabe que a história da humanidade foi construída por nós mesmos. Não foram outras pessoas, fomos nós vivendo naquela época. E não tem muita coisa do que se orgulhar nessa história, né? Então não tem muita coisa boa nesse nosso inconsciente. Não quer dizer que não tenha coisa boa, mas a maioria que tem lá está precisando de atenção, de uma ressignificação.
Eu creio que o trabalho nosso nesse novo plano de regeneração é fazer isso aqui, ó, tornar consciente a escuridão, essa nossa sombra que nós carregamos no nosso inconsciente. Então a mudança lá fora só vai acontecer quando dentro eu mudar tudo isso. Porque tudo que eu atraio para a minha vida, a maioria está nessa escuridão que eu não gosto de olhar, então eu não percebo, mas isso fica vibrando e vai atrair, é uma atração vibratória, isso vai vir para perto de mim, quer eu queira ou não. Essa figura aqui mostra a lei de sintonia vibratória no campo físico. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, fez essa experiência. Vocês podem fazer com um arroz, pote de arroz também. Aqui você precisa de equipamento mais moderno para você conseguir fotografar a cristalização da água quando está se congelando. Mas nessa experiência do arroz é só você pegar um potinho, esterilizar os dois potes e botar um pouco de arroz em cada um, fechar esse pote. E num você coloca um rótulo lá, agradecimento, no outro você coloca um rótulo de reclamação, de raiva, de ódio. E todo dia você vai conversar com cada um desses potes, deixar impregnado o que está escrito no rótulo nesse arroz. E aí, em uma semana, vocês vão começar a ver. O pessoal aqui do CEPA fez e me trouxe o resultado também. Podem fazer, quem não consegue entender o que é isso, de que o pensamento é algo material que influencia a nossa vida. Então nós somos 70% água, então muda muito a minha condição existencial, o conteúdo dos meus pensamentos. E essa orientação está lá no Evangelho também. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro. E a gente se preocupa em ter alimento orgânico, em não comer glúten, e isso e aquilo. E Jesus falou, não é o que entra pela boca que nos torna impuro, é o que sai. E o que sai pela minha boca é o que eu tenho na minha cabeça, na minha mente. E o que tem na minha cabeça é o que eu deixo entrar, é o que eu assisto, é o que eu penso. Então a gente precisa dar muita atenção para isso, para ter uma qualidade de vida melhor. Sem contar que não é só o bem-estar, né? Uma vibração de raiva desestrutura todo o nosso campo energético. Aí a gente tem câncer, não sabe por quê, porque fica guardando mágoa. E fica regando essa mágoa até virar um ódio. Porque a gente não entende isso, que o perdão nos liberta. A gente é tão apegado que somos apegados até ao que não presta. E o meu inconsciente, aqueles 95% que eu não tenho acesso, que eu não tenho conhecimento, por isso o inconsciente, não é que quem está lá está inconsciente, é inconsciente em relação a mim. Então eu, como não percebo, é inconsciente para mim. Eu não tenho consciência disso. Mas o meu inconsciente tem uma atividade intensa, vibra intensamente. Então, todas as minhas vidas de passado estão vibrando no meu inconsciente. E o problema disso é que, geralmente, como não foi uma vida de autoconhecimento, de se auto-entender, de entender como a vida funciona, esse pessoal geralmente morreu com raiva, morreu com um sentimento de vingança, de incompreensão, de não aceitação. Então eles nem perceberam que morreu ainda, que o corpo morreu. Até porque não morre, né? Nós somos eternos. Então no momento da morte, por um mecanismo de defesa do nosso psiquismo, a gente fica inconsciente. A gente não tem condições de lidar com essa dor da separação. Então ele desliga o nosso consciente, você está como que desmaiado, o corpo morreu, você é desligado do corpo e depois você volta a si. E está vivo, então não passa pela cabeça que você morreu, porque não morreu. E não passa pela cabeça que a gente está usando um outro corpo, que agora é a alma. O corpo físico foi enterrado já.
Então a maioria desse pessoal aqui não sabe nem que morreu. Por isso nos causam tantas dificuldades. Porque ainda estão vivendo como se fosse lá, na idade lá dos feudos, da nobreza, com essas diferenças sociais, de que se acham melhores, de que o sangue deles é azul, não é igual ao sangue dos plebeus. Então, eles têm uma crença diferente, uma verdade diferente. Então, não é por maldade, que eles ainda acham que estão vivendo naquela época. E daí hoje alguém vem e passa na nossa frente e eles ficam irritados. Como é que essa pessoa aí, o que ela acha que está fazendo isso comigo? Né? Nem pediu permissão. Então isso causa dificuldades para a gente. Outras dificuldades também de sofrimento, por exemplo, um escravo. Ele morreu de tanto sofrer, mas ainda está preso nesse sofrimento. Ele ainda se sente um escravo, ele não se libertou daquela condição. Principalmente se ele viveu com uma condição de ódio, de raiva daquilo que estava acontecendo com ele. Porque na vida anterior era o contrário, era ele que estava açoitando ou mandando açoitar. Então, na vida seguinte, como é uma expiação, vem uma raiva muito grande, porque o senhor lá da fazenda está agora sendo açoitado numa pele escura, que ele achava que era inferior, que era um ser que nem tinha alma, né? Então isso gera uma revolta muito grande no espírito. E ele fica vivendo essa revolta, esse sentimento de ódio, e fica preso ainda na condição de escravo. E aquele que lá no passado chicoteou, agora precisa devolver a vida, vem como pai, vem como mãe. E aí a gente não entende porque não consegue chegar no pai, dar um abraço, dizer eu te amo, dizer obrigado por tudo que você me deu. Isso não é verdadeiro, eu não consigo fazer isso. Porque a vibração do escravo está muito forte ainda. Então essa proposta de fazer como o que Jung falou, né, fazer consciente essa escuridão, é tirar cada uma dessas vidas aqui, dessa condição, e trazer para o momento presente, mostrar para ela, olha, teu corpo morreu. Olha, na vida anterior você também fez algo para ele, então você não é inocente nessa história. E aí você tira essa consciência dessa vibração de inconformação, de ódio, de vingança, e a partir daí ela não te perturba mais. Então, além de não me perturbar mais, para ela é um alívio. Imagina um escravo ainda, mesmo depois do corpo morrer, ainda está revivendo mentalmente todas aquelas dores, toda aquela tortura. Outras situações também que influenciam a nossa vida, por exemplo, no passado, como a gente é egoísta, a gente, quando podia, tirou proveito dos outros, né? Deu calote, deu um 7 nos outros. E agora a gente está num ponto que a gente não quer mais isso para a nossa vida, que é essa transição planetária. Quem ainda se compraz na maldade não vai mais poder ficar aqui na Terra. E quem está aqui não é quem é santo, não, é quem chegou à conclusão que vale a pena mudar, que esse modelo antigo não serve mais. Então ela nasce com a proposta de ser honesta, para aqueles que ela prejudicou, de ela conseguir conduzir a reconquistar um terreno, uma casa, um imóvel. E aí entra nesse ramo profissional e não consegue vender, não consegue produzir. Porque o caloteiro ainda está vibrando no inconsciente dela, e o cara que vem comprar sente essa vibração e não sente confiança no vendedor. E na hora H ele acaba dando motivo para não concretizar, porque o compra de um imóvel é algo mais, não é como ir no mercado ou ir na loja e comprar um celular, né? É algo mais complexo, né? Então essas pessoas não conseguem, mesmo sendo honestas, o lado profissional não anda, não funciona. Então o nosso inconsciente influencia muito a nossa existência hoje. Ou outro que lá no passado fez voto de pobreza lá na igreja, né? E agora quer ser rico, não funciona. Ele fez um voto com a divindade de pobreza. Então precisa desfazer esse voto, precisa tirar esse padre de lá, ver que aquela foi uma experiência, que não é o todo. Aí a partir daí fica mais tranquilo, não é que você vai ficar
quer ficar rico, mas que as coisas começam a fluir, que você tem o que você precisa para essa experiência. Ou as mulheres invisíveis, né, que não acham marido, né? Fez voto de castidade lá no passado, casou com Jesus, né? É um concorrente difícil de homens quererem enfrentarem, né? Então precisa desfazer esse compromisso lá no passado. E é algo simples, é um atendimento. Tem que tirar essa consciência de ir lá e mostrar, ó, isso acabou. Esse teu compromisso acabou, era um aprendizado. Agora a proposta é outra. E aí as coisas começam a andar, a funcionar. Nós temos o finalzinho do livro Notícias de Chico, do Samuel Gomes. Este capítulo aqui fala da transformação moral. Até semana passada a gente falou do autoconhecimento. Então, a partir do autoconhecimento, a sequência é a transformação moral. Então, eu preciso me conhecer. Me conhecendo, eu vou começar a mudar, fazer essa mudança tão necessária para essa nova fase da humanidade. Então ele conta aqui, a roda das vidas inferiores ficará para trás. Extingue-se o cenário de provas e expiações, uma vez que o autoconhecimento retira nossa identificação com o ego nas linhas do egoísmo e nos leva ao encontro do eu divino. Então ele não está dizendo que a gente não vai continuar reencarnando. Ele fala que a roda das vidas inferiores, então a gente não vai mais passar por sofrimentos físicos, por doenças. O aprendizado é outro. A gente está muito no início ainda dessa escalada evolutiva. Tem muita coisa para a gente aprender, mas isso pode ser agradável. A gente não precisa mais sofrer. Então até o término agora, que a gente está nessa transição de provas, expiações e regeneração, existia ainda o componente da expiação, do sofrimento físico, com doenças, com dificuldades financeiras, porque era o resgate de tudo isso que a gente fez. Então está envolvido aí o sofrimento físico. E a partir de agora isso vai deixar de existir. Já está começando, né? A maioria de nós já está podendo estar aqui, iniciando esse autoconhecimento, tentando se entender, começando a resolver essa escuridão, essa sombra que o Jung falou ali no texto. E essa é a tendência que nesse milênio que se inicia, que a gente trave essa batalha agora para dentro de nós mesmos. Até então a gente tinha travado uma batalha para fora, para se manter alimentado, protegido, a família também protegida e segura. Agora a batalha é para dentro de cada um de nós. Ali dentro ainda existe muito sofrimento, muitas consciências presas numa fixação mental, e cabe a cada um de nós fazer esse esclarecimento, esse trabalho interno. Então não é para fora, não adianta você vender tudo que tem e ir lá para o Himalaia meditar. A não ser que você for para o Himalaia meditar, mas conversando com essa escuridão, não focando para fora, né? Querendo se iluminar, querendo sair desse plano. Esse peso dessa escuridão não permite a gente se iluminar ainda. É esse olhar para dentro dessa escuridão e tratar cada uma dessas consciências, porque são pessoas que perderam a vida, que sofreram, que precisam ser esclarecidas. É o que Jesus falou da verdade que liberta. Eles precisam saber da verdade. O que é a verdade? Que o corpo morreu, que não são vítimas porque fizeram isso também, que isso já passou, que aquele que te prejudicou, tirou a vida, tirou teus bens, agora está aí devolvendo.
Então essa é a verdade que liberta do ódio, da raiva, da inconformação. E antes de Jesus também, lá na Grécia, o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Do início do hinduísmo também, o conhecimento libera o karma. Então se você entende como funciona, você não sofre mais, você resolve o problema. Entende o que está acontecendo contigo e enfrenta ele. Que a gente está aqui para isso, para enfrentar o que a vida trouxer para a gente. Então, se eu entendo esse mecanismo, fica mais fácil de eu lidar com a vida. Porque eu sei que não tem nada errado, embora tudo pareça estar fora de lugar. Mas eu entendo que não está nada errado. Que o que está vindo para mim é o que eu preciso. E se a coisa não está boa, eu vou reavaliar o que eu estou fazendo para que as coisas melhorem ali na frente. Então eu vou usar a minha inteligência para ter uma vida melhor. Não vou sentar e reclamar e rezar para que o céu resolva. Não, eu preciso fazer a minha parte. Quando eu me engajo nessa mudança, o céu me ajuda. Mas o início é de minha responsabilidade. Eu preciso iniciar essa viagem. Aí sim eu recebo o amparo. Mas não vem como mágica. A gente recebe o auxílio. Urge empenharmos forças para formalizarmos uma limpeza visceral em todos os aspectos que nos ligam ao primitivismo do passado. Essa limpeza com todos os apegos que a gente tem no nosso inconsciente. Então não é só a vida do escravo que nos prejudica hoje, um apego a uma vida boa do passado também. Lá no passado eu era dono de um feudo, de uma grande propriedade, vivia no bem bom, e eu estou apegado a essa situação. E agora eu tenho que levantar às 4 da manhã para estar no serviço às 6. E daí é complicado isso. Esse apego causa dificuldades e sofrimentos hoje. E não é só um dia acordar cedo, é todos os dias da semana. E chega no final do mês, o salário não é aquelas coisas também. Então esse apego a uma vida boa também gera dificuldades hoje. Walter, oi. Mas isso acontece até na vida, nessa vida, né? De ter sido fulano de tal, um empresário bem, e aí hoje, daí já nessa vida ele já ficou pobre, digamos assim, por algum motivo lá. Sim, e isso acontece, mas aí a pessoa entende que ela esteve lá, ela entende que esse sentimento é porque ela já viveu aquilo. Agora, o empregado que não sabe que teve uma vida, um apego, uma vida boa do passado, não entende porque é tão difícil levantar na cama de manhã cedo. E aquele que não entende, como é que fica então? Pois é, sofre muito, por isso que ele fala desse empenho para essa limpeza visceral. Aí a vida fica melhor. Aí levantar às 5 da manhã não é difícil. Você vai estar até uns 15 minutos antes já se preparando. Tudo fica fácil. Não existe mais o fator inconformação. É como no final de semana. Dia de semana, para sair da cama às 6 horas é difícil. No final de semana, tranquilo para a gente sair, né? Porque não tem um compromisso de ter que trabalhar, né? Então é como você vê a vida. Então essa limpeza visceral ao primitivismo do passado. Então ele está falando do que a gente viveu no passado. Isso tudo precisa ser ressignificado. E a receita para isso é o Evangelho. É perdoar, é amar ao próximo como a si mesmo, é pagar o bem com o mal, deixar o egoísmo para trás, o orgulho também. As duas principais dificuldades que a gente tem aqui, que a gente trouxe já de outros orbes, é o orgulho e o egoísmo. É um ponto muito marcante de todos os habitantes aqui da Terra. A gente está aqui principalmente para se libertar disso. O egoísmo causa muitas dificuldades e o orgulho também. Porque o orgulho, mesmo que a gente sabe que está errado, a gente vai tentar de tudo. É o que o Jung falou lá. A gente vai tentar de tudo até o limite do absurdo para não fazer essa mudança. Porque o orgulho impede a gente de assumir que a gente estava errado. Só assim outros comportamentos emocionais, ações e pensamentos se fixarão de vez em nossa condição de co-criadores dos planos elevados da vida.
Então, enquanto eu não fizer essa limpeza visceral desse primitivismo aqui, esse comportamento emocional fica prejudicado, fica temperado por essa atitude inconsequente ou inconsciente lá do passado. Então, só limpando essa sombra que o Jung fala, essa escuridão, é que eu vou ter condições de dar o passo para viver nesse novo plano que a gente está se preparando para ele. Então, o plano de regeneração eu não vejo como um plano como um todo, e sim mais como um plano de transição para uma próxima fase de aprendizado. É um detox do inconsciente, né? Você precisa se desintoxicar de tudo isso que a gente viveu e vivenciou e acreditou e fez no passado e fazer essa limpeza interna. Walter, a gente pode conseguir isso fazendo ponte para uma outra pessoa? Mas veja bem que é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e querer essa mudança. Tá? Se é alguém de minha responsabilidade, eu faço. É meu filho, estou vendo que está sofrendo. Aí eu vou fazer ponte para ele, porque eu estou ligado nele. E ele ainda não tem condições de buscar um autoconhecimento, é uma criança ainda, né? Ou se é o vizinho está incomodando. Ele não quer se autoconhecer, mas ele está me incomodando. Então eu faço um atendimento para ver o que tem de errado entre a gente de passado, que ele ainda está se comprazendo em querer me infernizar a vida, né? Então você faz isso porque você está sendo afetada, né? Mas não você querer fazer para o outro se autoconhecer. Aí não funciona. Mas se for uma pessoa próxima, pode ser que funcione, né? Se ela está com essa proposta de mudança, se tem algo que está impedindo ela de fazer essa mudança, então esse atendimento inicial ajuda. Mas o processo é dela. Então pode ter esse empurrão inicial, mas não é a regra, tá? A regra é a pessoa se conscientizar e buscar. Até porque se fosse assim, Deus não criaria a gente simples e ignorante, né? Já deixava prontinho e pronto, não precisa se preocupar com nada. Então, cada um precisa ter o mérito, porque senão ele não vai ter o mérito, né? Ele não vai achar justo estar numa situação se ele não fez por isso, né? Então, o que eu trato no outro é o que eu sinto em relação ao outro. Por exemplo, o meu pai, não consigo abraçá-lo, então eu vou fazer um atendimento, mas não é para o meu pai, é para essa minha ligação com ele. O vizinho está incomodando, então não vou fazer para o vizinho se autoconhecer, vou fazer um atendimento porque está ligando ele a mim. Aí eu estou resolvendo a minha parte, o meu inconsciente que está ligado a ele. Por tabela ele vai ser atendido também, mas ele tem muita coisa para se trabalhar, não é só comigo. Então, se ele não quiser, ele vai continuar com as atitudes dele. É certo que muito trabalho nos aguarda para que a Terra se apresente como um mundo regenerado, mas o principal fator não está preso aos aspectos materiais, mas sim na estrutura do ser, onde se realizará o milagre de maior expressão. Então, que ele está dizendo que o mundo regenerado não vai ser a mudança, a principal mudança não é lá fora. Não é a medicina que vai avançar. Lógico, isso vai avançar, as doenças vão deixar de existir. Mas a principal mudança é essa mudança interna. O autodomínio e o conhecimento de si mesmo serão as marcas do novo homem na Terra, que renasce das cinzas humanas para trilhar os caminhos retos do espírito desperto e ativo. Então ele foca muito isso aqui, autodomínio e conhecimento de si mesmo. Então não é fora, não é o governo que vai mudar e o Brasil vai virar um paraíso, não. Cada um de nós precisa fazer essa mudança e é interna. E quando eu fizer essa mudança, não importa se eu renasço na África, na Austrália, numa tribo atrasada, não importa, onde eu renascer, eu vou estar bem e vou fazer um bom trabalho ali. Então não é fora que muda, é dentro. Quando você muda dentro, independe de onde você renasça, você vai estar bem naquele local. Porque você está vibrando numa outra faixa, você vai estar atraindo outras situações.
Na regeneração, a mediunidade terá contornos cada vez mais próximos da intuição, sem que os espíritos participem de maneira mais ostensiva, proporcionando aos médiuns a oportunidade de assumirem suas responsabilidades sem dependerem de ninguém, nem mesmo dos espíritos que os tutoram. Essa realmente é uma marca. A mediunidade não vai mais ter essa dependência do plano espiritual. Não que o plano não vai estar ali dando amparo, proteção e auxílio, mas você não vai ficar dependente, se perguntando o que é para fazer, e agora, como é que é, o que é isso, o que é aquilo. Então eu, no início dos meus estudos de captação, surgiam muitas dúvidas. O início do trabalho é assim, né? Até você pegar a prática e o entendimento desse mínimo básico, né, e necessário para o trabalho, houve muitas consultas ao mentor dos trabalhos. E depois de um ano e pouco, aí a gente fica viciado nisso, né, ou dependente, né? E numa questão que apareceu lá, eu perguntei para ele é bem seco para mim, isso eu já te respondi. Aí eu dei uma segurada. Aí, uns 6 meses depois, tinha uma dúvida para fazer, aí eu perguntei de novo para ele. Aí demorou um pouco para responder, daqui a pouco ele disse, o que foi? Aí eu fiz a pergunta e perguntei, você não estava aí? Não, eu tenho mais o que fazer. Tu já sabe trabalhar, vai trabalhar sozinho, né? Aí, mas ele falou, não, eu estou conectado contigo, tanto é que quando você me chamou, eu vim aqui para responder. Então, como existe essa conexão, se há algo necessário de atendimento, ele vai vir e vai estar ali para auxiliar. Mas se você já tem essa independência e sabe trabalhar, é o nosso dever de trabalhar cada vez mais independentes e não ficar dependente do plano espiritual. Porque senão a cada coisa que você vai fazer, você vai perguntar pro mentor o que fazer. Isso gera uma dependência. A gente está aqui com o objetivo contrário, da gente aprender a trabalhar, da gente caminhar sozinho. A criança também, ela precisa aprender a caminhar sozinha. A gente está na infância espiritual ainda, aprendendo a caminhar sozinho. Então o que ele fala é que a mediunidade vai ter contornos mais próximos da intuição. Os espíritos não vão mais participar de maneira ostensiva. Então os médiuns cada vez vão ter um entendimento maior, vão estudar mais, vão entender mais como o ser humano funciona e vão poder trabalhar de uma forma mais independente. Não que não haja esse amparo, é necessário ainda, a gente não consegue fazer tudo. Aliás, muito pouco a gente faz, mas esse pouco que a gente faz precisa ser por nós mesmos e não ficar nessa dependência da espiritualidade. Alguma dúvida com relação a isso? Estamos chegando no final. Acho que é tarde para entrarmos em outro assunto. Não precisa ser sobre esse assunto também, se alguém tiver alguma dúvida. Nós temos... Oi, diga. Cada atendimento que a gente faz lá com algum de vocês, né? A gente pode ter a opção de tocar num assunto, abordar um assunto específico e pode não ter a resposta, né? Sobre aquilo, né? Ou pode vir um outro assunto para a gente entender, mas a gente não sabe que aquilo aconteceu no passado com a gente. Daí fica resolvido ali, aquela tendência. Você diz que trata a hora do atendimento? Então, cada grupo de atendimento tem uma maneira de funcionar, tá? Tem grupos que, mesmo em grupos que eu estou dirigindo, depende do conjunto, tá? Tem grupos que deixa abrir o que está mais aflorado. Então, a equipe consegue fazer essa leitura psíquica e ver o que está mais aflorado. E aí atende o que realmente está mais precisando de atendimento. Tem grupos que não conseguem trabalhar assim. Você precisa falar algo para abrir um assunto, para abrir uma faixa, para daí nessa faixa você entrar e ver o que está ligado. Mas isso depende do funcionamento de cada grupo de trabalho. Ok? E também, completando isso,
às vezes não é o que a gente quer que é o que precisa ser atendido, né? Ou o que a gente quer ainda não está pronto para ser atendido. Então não é algo mágico, eu vou lá, falo e resolve. Então, se está pronto para ser atendido, se a equipe dá conta do atendimento, se eu já me propus a essa mudança, se eu já estou fazendo a minha parte, então são vários pontos que precisam estar satisfeitos, né, para que o atendimento ocorra. Porque senão era fácil, né? Isso seria um remedinho mágico, eu vou lá e eles tiram e pronto, e acabou. Mas a longo prazo, né? Mas quando eu começo essa mudança interior, aí tudo funciona. Mas nem precisa ser no atendimento. Se a pessoa tem merecimento, porque o atendimento de captação tem o que aí? Menos de 50 anos que começou a ser estudado, né? E esse pessoal que já estava nessa mudança antes disso. Então, se a pessoa se propõe a mudança, o céu sempre ajuda. Pode ser numa benzedeira, pode ser num curandeiro, o que for. Pode ser no padre. O auxílio vem. A espiritualidade auxilia. O céu ajuda quando a gente se ajuda. Mas como ele falou aqui, terá contornos mais próximos da intuição, não vai ser mais ostensiva, porque a gente vai estar mais preparado para fazer esse trabalho, não dependentes do plano espiritual. Porque o autoconhecimento, se eu entendo como eu funciono, eu vou conseguir ajudar os outros também. Como um médico, né? Um médico, em teoria, é para ele se cuidar bem, porque ele entende como tudo funciona, né? Toda a anatomia, todo o funcionamento do corpo humano. E aí a influência do psiquismo explica como muitos médicos são fumantes e têm outros vícios muito prejudiciais. Então eles sabem que é prejudicial, mas não conseguem largar, porque isso é mais forte do que o conhecimento que eles têm sobre o assunto. Então, o ser humano é um universo em si mesmo. Nós somos muito complexos mesmo. Nós estamos apenas iniciando esse estudo de como a gente funciona. Mas tudo tem que começar por um princípio, né? O conhecimento não vem 100%. E tem muita coisa a ser descoberta ainda, mas para o trabalho que a gente tem para desenvolver agora, esse conhecimento já ajuda muito. Ok? Então vamos encerrar a reunião de hoje. Quem estiver precisando de atendimento pode ficar no auditório, a gente vai fazer os agendamentos em seguida. São no mínimo 3 presenças, mas a média agora pela alta procura está em torno de 5, tá? Mas não quer dizer que quem tem 3 não seja chamado. Então, se está precisando, pode permanecer no auditório. Depende muito de quem está aqui hoje, né? Então, encerrando com o passe coletivo, que é uma transmissão de energias, que promove uma limpeza energética, desde que a gente esteja receptivo a esse auxílio. Então, sentindo essa energia reparadora descendo do alto da cabeça, por todo o corpo, deixando em cada célula a energia necessária para o seu funcionamento saudável, desintegrando bloqueios energéticos, energias densas que prejudicam o nosso funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações, que a gente apenas dê atenção àquilo que a gente pode resolver agora. Mentalizando uma semana agradável de aprendizado, de caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Lembrando, pessoal, nós temos uma tarefeira que tem uma cirurgia marcada e ainda a gente não conseguiu
o total para essa cirurgia. É uma menina muito interessada que ajuda bastante aqui na casa. Então, quem puder auxiliar ou com doação através da rifa que foi feita para esse objetivo, pode se informar lá na secretaria. Uma boa semana e uma boa noite a todos.